Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Maria Emília Voz, você está no canal Voz Brasil. Nós estamos no dia 14 de dezembro e eu volto aqui hoje porque recebi muitos comentários no vídeo anterior e vou fazer uma conclusão, talvez tirar algumas dúvidas através de coisas que foram colocadas, das mensagens que eu vi, dos e-mails que eu recebi, das mensagens do WhatsApp. Então, vamos conversar aqui um pouco. Eu quero que vocês saiam das narrativas, né? Vamos entender esse contexto de guerra, esse tabuleiro de guerra que nós estamos vivendo, dessa grande guerra que nós estamos vivendo, que já dura algumas décadas, né? E a atitude do Trump, não só defendendo os interesses americanos, mas que ele tem um foco, que é o combate ao narcoterrorismo no Brasil e no mundo, e aqui o Brasil e a América é o quintal de casa dele, né? Então, eu vou trazer alguns pontos, vou até acompanhar aqui um roteiro que eu fiz, porque eu vou falar um pouquinho, começar um pouquinho trazendo a continuação do vídeo anterior, que eu falo sobre a questão do Banco Master, da questão do Moraes, e vou falar das terras raras, tá? Desse jogo de xadrez em que o Trump retira a sanção e que a gente está, na verdade, numa grande mesa de negociação. Bom, nessas guerras todas de narrativas que a gente está vendo, que chega de vários e diversos analistas que estão, falo que são analistas de notícia, né, e não de fatos. Vamos trazer esse debate dessa mensagem que chegou das dúvidas de vocês sobre o Banco Master e a questão das terras raras. Vou primeiro trazer do Moraes das terras raras. A maioria das pessoas estão pensando de uma forma linear, né? Enquanto que eu estou trazendo para vocês essa grande figura, essa grande estratégia de como vencer no terreno sem destruir tudo aquilo que ainda nos resta de soberania e de dignidade, né? Os influencers têm uma razão num ponto. Os Estados Unidos podem, as pessoas falaram, mas Maria Emília, os Estados Unidos, para que ele vai se meter com o Banco Master? Se os Estados Unidos podem sancionar a qualquer momento? Sim, eles podem sancionar o banco unilateralmente na hora que eles quiserem. Mas a guerra, quer dizer, a atitude, não é sobre o que eles podem fazer, mas o que acontece depois, né? O Tesouro Americano, o que é um banco master, um bancozinho aqui do Brasil e tal, ele está na lista negra. Para eles, isso só congela os dólares que estão lá, os dólares do Banco Master que estão nos Estados Unidos. Mas o real, né, os imóveis, os carros de luxo, a estrutura física do banco e todas as outras informações estão aqui no Brasil. E para fechar esse banco, prender os doleiros, confiscar o dinheiro que está no Brasil, os Estados Unidos precisam de uma decisão judicial brasileira. E quem comanda o judiciário brasileiro hoje não é o Fachin, né? Embora ele esteja tentando. O risco da sanção de Moraes, nesse momento, é que se Moraes estiver sob sanção, que é um inimigo declarável, né, ele poderia usar o argumento de defesa da soberania nacional, proibir a Polícia Federal de colaborar com o FBI, anular as provas enviadas. Ele tem a caneta, ele faz o que ele quiser. Ele tem a mulher de César não precisa se aparecer sábia, não precisa ser sábio, precisa aparecer sábia, ele não precisa ter o poder, ele precisa parecer que tem o poder, ele faz e ninguém peita, né? Então, a estratégia de tirar a sanção dele, o Trump tira o argumento de uma guerra pessoal. Olha, ele criou censura. Não, tira a questão do Moraes e impede ele de bloquear as investigações. Fica óbvio que se ele bloquear as investigações, como eu disse no vídeo anterior, ele está protegendo o crime e não o país. A gente já sabe, né? Enfim, essa é a estratégia. E o Sun Tzu ensina, lá nos livros da Arte da Guerra, que você sempre deve deixar uma saída, né? Porque se você não deixar uma saída para o inimigo, um escape, ele vai lutar até a morte, e aí dane-se o país. Dane-se. E é o que ele vem fazendo. Dane-se o país.
Então, quando os Estados Unidos tira a sanção, ele cria essa porta aberta, essa ponte para ele poder se sentir menos pressionado e, entre outras coisas, ele entregar o banco, que vai vir todo o esquema da Venezuela, porque nós queremos, os Estados Unidos quer drenar, tirar o dinheiro do Maduro, porque sem dinheiro ele não consegue se manter, não consegue nem pagar os seus comparsas, né? E além de preservar a vida de um grande líder, que eu não quero me estender sobre isso, porque eu falo isso em outro momento para não confundir o assunto. Isso provavelmente entrou na pauta de negociações. Se acontecer alguma coisa com o nosso líder, né? Enfim, deve ter sido alguma coisa que ele argumentou. Mas a questão da carne, eu vou falar com vocês a questão da carne. Os Estados Unidos só pensa nele, né? Então, está sem carne, está sem ovos nos Estados Unidos. Quando você tem escassez, você tem aumento da inflação, porque o preço sobe. Então, para preservar a inflação nos Estados Unidos, todo mundo come carne, ele tirou as taxas, diminuiu as taxas lá da carne dos ovos, lembrando que o JBS, que a gente sabe que é o laranja de um outro grupo, ele deu 5 milhões para a campanha, para a festa de posse do Trump, que esse pessoal joga desses dois lados mesmo. Então, ele tirou as taxas da carne sobre isso, por conta disso. Mas vamos voltar à questão do Trump e do Moraes. Bom, os Estados Unidos não se importam quando esse banco, por ser um banco brasileiro. Na verdade, o que eles estão se importando são as facções criminosas que acessam o sistema financeiro global. Por quê? Porque esse banco está aqui no Brasil, mas ele aplica dinheiro e usa dinheiro de outros bancos, né? Você troca ativos com outro banco. E, além de ser uma suposta lavagem do dinheiro dos postos de gasolina, que foi dito aí que foi ligada a uma dessas organizações que o Trump quis classificar como terroristas, ela vem de um combustível ilegal via Venezuela, fura o bloqueio, fura o embargo, e o Trump está com tolerância zero contra essas pessoas que estão furando esse bloqueio. Então, o que ele diz é o seguinte: nós precisamos tirar o dinheiro do Maduro, e, para isso, o Banco Master é a cereja do bolo, tudo vem através dele. Tá bom? Então, vamos entender isso. A questão do Moraes tirar tem a ver com essas sanções do Banco Master, tem a ver com essas questões do Banco Master para tirar o dinheiro da Venezuela. Isso é uma estratégia de guerra, não é um recuo. Não passa pela cabeça de vocês que o Trump vai proteger alguém que tem o histórico do Moraes. Olha só, preste atenção de censura, de quem ele protegeu, do que ele está fazendo. Tem alguma coisa por trás, sejam inteligentes, pensem nisso. Não pode ser só isso. Fui traído, pensa um pouco, pensa. Agora, na parte das terras raras, que eu vou explicar para vocês, que agora eu quero chegar nesse momento, está todo mundo, as terras raras, como se isso fosse uma coisa de agora. Isso não é de agora. Exatamente por isso que o Trump está agindo nesse momento. Desde Fernando Henrique Cardoso, aquele porteiro dos infernos, que abriu a porta para todas essas mazelas que está vivendo, porque ele é assim, carne e unha, com Temer, com Alckmin, com esses caras que são parceiros. O Fernando Henrique, essa corja, o Lula, representam o Lula de colarinho, entendeu? É exatamente isso. Bom, vocês, os influencers que estão falando sobre essa questão da soberania nacional, eles estão absolutamente certos ao afirmar que o interesse americano nas nossas terras é uma faca de dois gumes. Sim, é. Mas eu vou explicar o que são terras raras. As terras raras são um grupo de... existem 17 elementos químicos, aquela tabela periódica, né? Lembra que a gente estudou a tabela periódica? Então, Bolsonaro vivia falando, eu estou aqui sobre uma tabela periódica, quando ele ia para um determinado estado. E eles são exatamente raros. Por quê? Porque são difíceis de ser encontrados em concentração econômica para serem minerados, para serem explorados. E essas terras são raras porque aqui no Brasil eles têm concentrações para serem minerados e explorados economicamente. Então, é raro ter uma terra que tenha esses minerais na quantidade que o Brasil tem. E qual é a importância estratégica disso? Eles são elementos considerados vitais para a tecnologia moderna.
e para a defesa, principalmente para a defesa. Eles são essenciais para a fabricação de ímãs para turbinas eólicas, para veículos elétricos, na parte da defesa, para o sistema de mísseis, para lasers, para equipamentos de ponta, e nos eletrônicos, no dia a dia da nossa vida, nos smartphones, na telas de alta definição. Então, os interesses dos Estados Unidos nas terras raras brasileiras, incluindo o nióbio e o lítio, se deve à necessidade da garantia do fornecimento para que o Brasil não venda para outros países, tornando o Brasil um fornecedor exclusivo na prática. Mas por que os outros países? Porque tem um monte de caboclo querendo, tem um monte de países querendo esses minérios para seus para suas. Imagina cair esses minerais que nós temos, que a gente não tem muita certeza, na mão daquele povo que veio aqui, logo que começou o governo, botou um navio aqui, o Irã. Imagina, a gente vender para o Irã, não é a China nem a Rússia, isso é o menor dos problemas. O maior dos problemas é vender para esses caras que alimentam quem? O terrorismo. Imagina vender, a gente fornecer para esses caras fabricarem foguetes, esses terroristas. Basicamente, muito mais que a China, que a Rússia. O maior perigo são esses caras, que não têm escrúpulos com a vida humana. Então, eu vou detalhar um pouquinho sobre a questão do nióbio e do lítio no contexto da soberania nacional. Eu estou lendo aqui, porque senão eu me perco. Pulei. O nióbio é um elemento onde a soberania é a mais testada, é mais preocupante, assim, é mais importante, na verdade, porque o Brasil detém 85% das reservas mundiais e é responsável por quase toda a produção global. Bom, o que ele faz? Superligas. Na importância estratégica dessas superligas do nióbio. O nióbio ele é adicionado ao aço, que nós também produzimos, né? E cria superligas muito leves e ultra resistentes, que eles chamam de ferronióbio, e é usado em turbinas de avião, em foguetes espaciais e na estrutura de mísseis de alta performance. Vocês estão entendendo? Na parte da defesa, é vital para a indústria militar de ponta, no mundo inteiro, não é só aqui, não é só para os Estados Unidos, é para o mundo inteiro. E a garantia de acesso às ligas de nióbio, que são de alta pureza, é crucial para qualquer país que deseje desenvolver mísseis de ponta. E não é só a China e a Rússia. Estão entendendo? É contra quem realmente os Estados Unidos abriu guerra. Bom, o risco da soberania é que os Estados Unidos garantam o fornecimento, usem sua influência e tratados e vetar acesso ao Brasil a desenvolver suas próprias tecnologias, né? Mas a gente já vê isso mais adiante. O lítio é o combustível de transição energética. O lítio é o petróleo do novo tempo. Ele é essencial para a transição energética global. E o Brasil possui reservas significativas que atraem toda a atenção internacional. Por exemplo, em baterias, é o componente-chave das baterias de íon de lítio, que são usadas em veículos elétricos, em smartphones, em laptops e crucialmente, no armazenamento da energia solar e eólica. Vocês estão entendendo? O lítio é responsável pela questão que está abalando muito a Europa, que é a questão energética. Na geopolítica, o controle do lítio é uma prioridade porque, principalmente para as grandes potências, especialmente na rivalidade que os Estados Unidos têm com outros países, nele se manter na posição que ele tem dessa grande liderança mundial. Porque quem domina a cadeia de fornecimento de baterias, de energia, ela dominará toda a indústria automotiva e de energia do futuro. Isto é muito importante. Quem domina essa cadeia de fornecimento energético, que a gente está falando do lítio, vai dominar toda a cadeia de energia do futuro. Bom, então, o nióbio que existe do Brasil, e o nosso problema é a gente virar um quintal de fornecimento de mineração. Então, aqui, nesse acordo
de Trump com o atual governo, não se trata de uma compra literal das nossas terras raras, é porque a Constituição, quando cumprida, ela no artigo 176, ela garante que as jazidas e recursos minerais são bens da União. Então, o plano americano é usar empresas privadas para financiar a exploração, exigindo exclusividade para garantir que o Brasil não venda nada para países que não são aliados dos Estados Unidos e aliado com os nossos interesses. Bom, e qual o perigo disso tudo? O primeiro é a fuga dos nossos cérebros, né? Dos nossos fuga dos cientistas, fuga das mentes pensantes e brilhantes que nós temos aqui, porque nós exportamos matéria-prima barata e os Estados Unidos desenvolvem um produto caro. Então, se o Brasil um dia tentar fabricar, e ter esse veto, que se amanhã o Brasil quiser fabricar mísseis de ponta, os Estados Unidos podem usar esses tratados para vetar o acesso do Brasil a tecnologias de processamento, né, nos mantendo sempre dependentes dele, de um produto que é soberano nosso. Bom, neste momento, a contra-estratégia brasileira, que é um momento crucial e importante, é negociar com vantagem. O Brasil deve usar a sua riqueza mineral como moeda de troca, assim como o Banco Master, como alavanca de desenvolvimento. É uma exigência patriótica que deve ser muito clara. Então, vamos lá. O objetivo americano: acesso a nióbio e ao lítio. E qual é a concessão brasileira? Ok, te damos prioridade de compra. Mas, em contrapartida, eu quero que seja instalada aqui no Brasil as fábricas de processamento, refino do minério, não apenas a mineração. Simples assim. A limpeza do sistema financeiro. Ok. Cooperação total do judiciário. Em contrapartida, Estados Unidos, aqui. Eu quero receber dados de inteligência dos Estados Unidos sobre as redes de lavagem de dinheiro no nosso país, através da PF, da COAF brasileiros, para investigar todos os bancos e facções. Acho que o atual governo não aceita isso, mas isso pode ser uma prerrogativa nossa. E exclusividade. Os Estados Unidos querem exclusividade. Ok, o que o Brasil vai oferecer? Vamos oferecer um acordo de não venda a adversário-chave. Em contrapartida, financiamento para infraestrutura. Quero investimento americano em portos, em ferrovias, que o Brasil precisa muito integrar o nosso território, em vez de aceitar apenas o que é conveniente para eles. Quero, por exemplo, numa realidade em que o Brasil tem 50% das pessoas sem acesso à água potável e quase 80% sem acesso a esgoto, a saneamento básico, ok, isso para eles não é nada. Coloque na mesa de negociação ele criar toda a infraestrutura de abastecimento de água potável e de esgoto para a população brasileira. Isso é negociação. Isso é negociação. Então, a mensagem-chave que eu tenho de alto impacto, que vocês devem levar adiante, é a grande negociação de nossas terras raras pelo futuro do Brasil, e parem de falar de Moraes, exijam isso. A direita não pode ser ingênua, para de ficar olhando, porque eles querem que você olhe e veja o que está por trás da situação. Não queremos comprar uma briga ideológica com Trump, nunca, porque nós estamos em guerra. E em guerra, quando nós não temos condições de enfrentar o inimigo, o que você faz? Você faz aliados. Você cria aliado. Hoje os Estados Unidos é nosso aliado. Temos outros bons aliados também, mas nesse momento é os Estados Unidos. E a gente vai ter que ceder alguma coisa. A Ucrânia foi provocada para ceder tudo, mas isso é uma outra pauta. Então a gente tem que deixar de ser ingênuo e parar de enfrentar o Trump, de achar que traiu, sabe? Queremos que o Brasil use a nossa riqueza, e esse é um momento chave, como alavanca de desenvolvimento. E os Estados Unidos querem o nosso minério para os mísseis deles. Ótimo. A condição tem que ser a tecnologia de refino para o nióbio, e o lítio fica no Brasil, a tecnologia. E se eles só levarem a matéria-prima, nós nos tornaremos, em muito pouco tempo, fornecedores de quintal da próxima Guerra Fria, e seremos a Ucrânia, hoje destruída. Nossa soberania está na mesa de negociações e não na sanção do Moraes. O Brasil precisa de parceiros. Precisamos de parceiros, não de patrões.
exijam a transferência de tecnologia e não só um tapinha nas costas, muito obrigada. Não, isso está nas mãos hoje, meus caros, do nosso parlamento, como sempre esteve, dos representantes do povo. A bola está com eles, nos pés dele. E quanto ao Jair, ao alto comando e aos patriotas de 8 de janeiro, eles são reféns do sistema. Reféns, a gente tem que entender que eles são usados como moedas de troca, em que a garantia da vida do Jair provavelmente entrou nessa negociação. E o alto comando e os patriotas, e a dosimetria e a anistia. Vocês precisam entender que tudo isso é uma grande estratégia e que este é o momento mais importante para nós gritarmos pela nossa soberania, pelo menos para o futuro do nosso país, para o futuro dos nossos filhos. Este é o momento, e Trump é um excelente negociador. Ele quer quebrar com o narcoterrorismo, que interessa a gente também. Mas se ele conversa sobre as nossas terras raras, vamos botar a mão na mesa e dizer qual é a nossa negociação, qual a nossa contrapartida. Então, eu conto com vocês para cobrarem dos seus parlamentares, para enviar esses vídeos para os seus parlamentares e pararem de ficar chupando o dedo dizendo que o Trump quer nossas terras raras. Ok, alguém precisa fazer isso. Melhor do que até hoje, desde Fernando Henrique, as nossas terras estão nas mãos de um rei, de um não sei o quê, de outro país, que ficam roubando isso e aquilo, e está todo mundo de olho fechado. E ele falou, agora acabou, eu quero comigo. Tá bom, então vamos negociar. É melhor negociar com o Trump do que ser roubado, como a gente vem sendo saqueados desde Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, desde Fomos Descobertos. Beijo, meu povo. É um prazer estar aqui com vocês. Falar muito, não sei se eu falei demais, deixa eu ver. 21 minutos, falei muito, gente. Então, olha, nos vemos no próximo vídeo. Se eu não vier aqui falar com vocês, um Feliz Natal, tá bom? Um grande abraço, beijos, compartilhem, se inscrevam, divulguem bastante, deem um like aí, tá bom? Um abraço.